Graça e paz a todos. Que bom que nós temos a liberdade de poder ouvir a voz de Deus, sabendo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Estamos agora ao vivo, para aqueles que estão no canal do YouTube, a nossa saudação, graça e paz a todos. Receba esta palavra com carinho, com amor, porque ela é viva e eficaz. Eu quero trazer uma palavra neste momento para você, para nós, dizendo que para Deus não haverá impossível. Eu quero que nesse momento, você que está nos ouvindo, você saiba que Deus é soberano, Deus é criador de todas as coisas, que sabe tudo. E Ele diz, nada é impossível para o nosso Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 12 e 15 a 15, diz a palavra do Senhor: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Que esta palavra venha edificar as nossas vidas, venha trazer saúde física, espiritual, venha consolar, edificar, venha fortalecer a sua vida. Que Deus venha falar aos nossos corações. Como igreja de Jesus, nós recebemos de Deus algo maravilhoso, tremendo e poderoso. Vivemos na graça, o reino de Deus estabelecido sobre a face da terra, onde não há nada impossível para aqueles que creem em Deus. E quando o Senhor Jesus estava aqui em manifestação em carne, Ele está dizendo, tem que crer. Agora, crer em quê? Crer em mim, diz o Senhor. Mas como que eu creio em Deus se nós não vemos Deus? Crer nas Escrituras Sagradas. E às vezes nós deixamos de viver a plenitude da graça de Deus por falta do conhecimento das Escrituras e do poder do Senhor. Às vezes nós, pela nossa fragilidade humana, começamos a criar coisas para ajudar Deus a ser Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa de ajuda em nós. Ele só quer que haja uma obediência às Escrituras, aos mandamentos, pelos quem me ama. Porque nós todos dizem que ama Deus, dizem que ama Deus, mas eles amais, quem ama Deus, guarda os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são fiéis. A palavra, ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, se alguém está passando por um momento difícil, eu quero dizer, nada é impossível para Deus. E ele diz, há uma regra, há um mandamento, ame o mandamento de Deus. Ele diz, se crê em mim. Então o que Cristo veio fazer por nós na cruz do Calvário? Ele veio morrer pelos nossos pecados. Ele veio destruir a obra do maligno. Ele veio nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Mas ele faz uma pergunta interessante ao povo naquela época que estava ali com ele. Ele diz, quando eu voltar, haverá fé na terra? E olha, se hoje nós formos perguntar a muita gente, a maioria esmagadora vai dizer, eu creio, eu tenho fé em Deus, mas precisa de um artifício, precisa de algo que alguém ensinou, que uma intervenção. E Deus não há, não pode haver mediador entre Deus e o homem, mas está cheio de coisas mediando o homem a Deus. Deus unge esta coisa para depois transportar para a sua vida. Não, Deus diz, tudo o que pedir em meu nome, crendo, recebereis, para que Deus seja glorificado. Então, esta é a proposta de Deus, este é o chamado, esta é a glória de Deus na terra, na graça de Deus. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz algo muito importante também. Diz, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Olha, receba isso no seu coração. Não sei o que se passa hoje, mas você não precisa de mais nada. Você precisa crer na obra de Cristo. Ele diz, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E qual é a
promessa de Deus para a sua vida. Pelas suas pisaduras você foi sarado, você já foi perdoado. O sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Deus diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele diz que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Ele diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. Ele diz que nós já estamos perfeitos nele. Olha que glória! Esta é a promessa de Deus, mas poucos conhecem essa promessa. Poucos conhecem esse Deus poderoso. Conhece um Deus que precisa de uma garrafa de água, de um óleo, de um papel, de um lenço. Conhece um Deus que precisa de uma campanha de 7 sextas-feiras da libertação, quando Ele diz que já nos libertou do império das trevas. Então eu quero com esta palavra, neste momento, dizer, amado, Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Deus muda a sorte. Mas nós vemos hoje uma geração fraca. A pandemia mostrou isso. Não quero questionar méritos, nada, mas a maioria das pessoas amedrontaram, se acovardaram com uma voz. Quando Deus diz, eu tenho o poder da vida e da morte, a maioria se acovardaram. Está provado que a igreja de Cristo não está pronta para a volta do Senhor. Então nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Por que a igreja não está pronta? Porque estão criando culto de si mesmo na igreja, dizendo que é para Deus. O culto a Deus é quando tem a palavra. Então o que eu quero encorajar você, creia no Senhor. Ele diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então eu estou dizendo quais são os mandamentos de Cristo. Ele diz, você é abençoado, as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida, que você é mais do que vencedor em todas as coisas. Você está sentado com Ele nas regiões celestiais, você está sarado, está perdoado, você é o bom perfume de Cristo, você é propriedade exclusiva do Senhor, o teu nome já está rolado no céu. Alegre por isso. Não abandone a fé, não abandone a fé. Deus tem o melhor para a vida dos seus filhos, daqueles que o amam. Eu quero deixar essa palavra firme no teu coração. Não dê ouvido a outra voz, senão a voz de Deus, que é a Bíblia Sagrada, esta que você está conferindo comigo. Coisas espirituais com espirituais estão aí tentando tirar, minar as promessas que estão na sua vida, mas em Deus não pode ser anulada. Deus diz, todas as suas promessas da parte de Deus tem o sim e o amém de Deus. Então não tem como dar errado. Mas nós, com a nossa incredulidade no que Cristo diz nas suas escrituras, nos seus mandamentos, nos seus estatutos, nós impedimos com que se manifeste esta promessa que Deus diz, para Deus não haverá impossível em todas as suas obras. Diga glórias a Deus. Diga para você mesmo, não há impossível para Deus nas suas promessas. E são muito grandes as promessas de Deus. Receba no seu coração, lá em Hebreus capítulo 2, olha que palavra tremenda, olha que maravilha que Deus tem para você, versículo 14 e 15, Deus diz, receba, olha que tremendo isto, que poucos conhecem esta palavra, diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha, amado, me entristece quando eu vejo cristãos com medo do diabo. Sabe por que o cristão, a maioria, tem medo do diabo? Porque muitos altares colocam terror no coração. Olha, o diabo vai te pegar, cuidado. Olha, fizeram um trabalho para você. Amado, quem fazer trabalho contra você está perdendo tempo. Está perdendo tempo e dinheiro, porque não vale encantamento contra a sua vida. Diga glórias a Deus. Esta é a palavra, este é o mandamento, esta é a promessa de Deus para a sua igreja. Uma igreja que Ele comprou com sangue precioso, uma igreja que Ele lavou dos seus pecados, que Ele remiu, uma igreja que Ele diz que é minha propriedade exclusiva, e Ele diz, das minhas mãos quem pode arrebatar? Ninguém. Vive esta promessa, vive essa promessa, não tenha medo. O amor lança fora o medo, mas o medo paralisa. Repito, a pandemia mostrou, as pessoas pararam a vida com medo, porque não acreditaram, falavam e falam, muitos falam que acreditam em Deus, mas no dia a dia,
Essas palavras são lançadas ao vento, não está no coração. O coração, na verdade, duvida de Deus. Então, quando Deus perguntou, se eu voltar à terra, haverá fé nela? Hoje nós podemos responder, pouquíssimos. Tenha fé, a fé que é dom de Deus, e age crendo nela. Então Deus está dizendo, você tem participação como filho e ovelha de Deus. Nós temos participação comum de carne e sangue. Ele fez isto. Ele fez. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele diz, é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós está em você. Basta você crer em Deus. Não é dizer eu creio, crer nas Escrituras Sagradas. Esse pouco tempo que você está ouvindo essa mensagem, eu estou trazendo o que está na Bíblia Sagrada. E tem muitas pessoas que ficam colocando pensamentos humanos enganadores. As pessoas preferem acreditar nos pensamentos humanos enganadores do que na palavra de Deus. Mas eu quero encorajar você, esteja conosco na Cristo Vivo. Aqui há um pão com fartura, porque é a casa do Pai. Aqui é a verdade. Ele disse, a minha palavra permanecer em vós, e vós permanecer em mim. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Que essa palavra enche o teu coração de gozo, de alegria, para você viver bem na face da terra, porque Deus é contigo. Deus diz, eu não jamais desampararei. Pode a mãe esquecer do seu filho, ainda que ela amamenta, mas eu jamais, e não se compadecer, mas eu jamais me esquecerei de ti. Deus nunca esqueceu de você, nunca esquecerá. Todos os seus dias, tudo está rolado, está escrito na palma da mão dele. Deus diz que ele vela pela sua palavra. Creia nisso. Eu quero orar neste momento por você. Talvez você estava sem esperança, mas há esperança. Mesmo a árvore cortada, ao cheiro das águas, brotará. Que brote vida agora em você. Que brote essa esperança que Deus trouxe, uma vida em abundância. É isto, não é menos que isso. Não aceite menos que isso, porque Deus diz, eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Ele veio, é o direito seu. Não aceite mentiras de homens, mentiras de enganadores, dizendo que você não merece, você está em pecado. Eu quero dizer, o Senhor lavou os teus pecados. Você já está mais alvo do que a neve. Amém? Senhor Deus, Pai, que alegria. O meu coração se enche de júbilo por saber que o grande eu sou cumpre a sua palavra. E mais uma vez, neste momento, nós ouvimos a tua palavra e cremos que ela vai agir. Já está agindo, anjos estão ministrando a luz. Que procede, Senhor, é que nós somos um contigo. E nós somos mais do que vencedores. Eu recebo esta palavra. Eu declaro sobre cada vida, Deus é contigo. Creia somente em nome de Jesus. Amém.